Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Gabriel Zatti Ramos, eu estou aqui no nosso canal Caminhos de Cura, do Centro Espírita Allan Kardec de Salto de Pirapora, aqui em São Paulo, interior de São Paulo. E nós estamos sempre procurando trazer para vocês assuntos, situações em que a gente possa aplicar a doutrina espírita, a espiritualidade na nossa vida pessoal, principalmente com o foco do bem-estar, né? O foco da cura. Porque a cura, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o bem-estar físico, mental, emocional, social e também levar em consideração o espiritual. E é isso que eu vou trazer hoje para vocês no nosso vídeo semanal do Caminhos de Cura. Será que a gente tem que prescrever a espiritualidade de Deus para nossos pacientes? Antigamente, nós éramos ensinados de que as crenças pessoais de um paciente, a religião dele, o que ele acredita, pouco importava na resposta a um tratamento. Tanto é que os médicos e psicólogos evitavam abordar este assunto e muitas vezes recomendavam a pessoa parar de buscar terapêuticas espirituais ou tratamentos espirituais sobre a desculpa de que isso poderia atrapalhar o tratamento do paciente. Essa visão do século XX, essa visão mais conservadora, mais arcaica, levou a muitos problemas. Como é que nós estamos hoje? Como é que nós estamos emocionalmente hoje? Como é que nós estamos como sociedade? Nós vemos que a crise de sentido existencial está se alastrando. E nós temos agora grupos populacionais que nunca antes estavam tendo problemas psicológicos graves, como crianças menores de 12 anos e idosos, já com tentativas de suicídio, já com problemas graves de funcionamento, um aumento muito grande dos distúrbios psicológicos infantis, pipocando nas escolas, pipocando nas famílias, situações complexas, que o tratamento é muito complexo. E as respostas de medicamento, as respostas de terapêuticas focadas na matéria não estão surtindo o resultado que eles esperam. Pelo contrário, nós vemos uma intensificação das problemáticas. Então, o que a gente tem observado? Eu fui no congresso no início desse ano, em junho desse ano, da Associação Médica Espírita, e também tenho acompanhado muitos estudiosos da espiritualidade e da medicina, que eles têm trazido um embasamento através de trabalhos científicos muito bem desenvolvidos, muito bem aplicados, que a crença do paciente, o uso da sua espiritualidade como adjuvante da medicação e da terapia, além de ajudar, ele melhora muito os resultados terapêuticos. Numa oncologia, em que o paciente com câncer precisa tomar quimioterapia, radioterapia, terapêuticas de imunomodulação super complexas, a espiritualidade tem se mostrado em muitos estudos como a grande força capaz com que a pessoa enfrente esse problema e saia dele renovada. Nas crianças também, problemas de aprendizado grave, problemas como o autismo, problemas como outras síndromes que estão aparecendo aí. Isso linkado com um sentido e um propósito existencial daquele problema, ou seja, a família levar a espiritualidade, levar essa criança para o entendimento do que é a vida, do que é Deus, ajuda muito a diminuir o sofrimento, melhorar a inclusão social, melhorar o desempenho da escola, isso com todas as doenças. Doenças psiquiátricas, a pessoa que não tem um sentido de vida, que sente que esse mundo não tem uma razão de ser, ela morre por dentro. E essa morte interna não tem medicação que resolva, não tem terapia que resolva. O tratamento das doenças, das mais variadas doenças, é pegar o paciente e fazer com que ele sinta-se pertencido, devolver Deus, devolver
a essa conexão profunda que todos nós, indivíduos vivos, principalmente nós humanos, temos com esse planeta e com as outras pessoas. Você quer deixar alguém doente? Você deixa ela isolada, sozinha, sem sentido, sem propósito. Você quer curar alguém? Você inclua ela em um grupo, você inclua ela em alguma atividade, em algum processo terapêutico espiritualizado, junto com o tratamento médico e psicológico, obviamente, né? Junto com a medicação, porque a medicação ela vem para nos ajudar. As terapêuticas, as mais variadas, vêm para nos ajudar. Mas a espiritualidade é o suporte, é o centro, é a base sólida por onde a gente vai poder construir as mais diferentes terapias. Então eu digo para vocês, vamos prescrever Deus. E isso não é nenhuma sugestão. Os trabalhos mostram que quando a gente não indica ou tenta tirar a crença do paciente, ou a espiritualidade dele, as experiências religiosas espirituais desse paciente da terapia, piora os resultados. Tem pouca aderência do paciente. A medicação tem uma função, a estrutura familiar muitas vezes não consegue sustentar. Portanto, nós temos, além de sugerir, ter a obrigação, isso que eu estou falando é com base em estudos. O terapeuta tem a obrigação de conversar com o paciente sobre a crença espiritual dele, estimular essa crença espiritual dele, para que ele busque no ambiente religioso, católico, evangélico, espírita, budista, né, ajuda, e para ele incluir aquela parte na terapia dele. O apoio que ele vai ter das instituições que ele frequenta, o apoio que ele vai ter dos grupos que buscam sempre a harmonia. A maioria das religiões, a maioria dos grupos religiosos buscam uma unidade com Deus, um entendimento e uma vida mais harmônica. E devolve para nós o propósito, principalmente o propósito do sofrimento. Na alegria ninguém se lembra de nada, mas é no sofrimento que a gente questiona o que nós estamos fazendo aqui. Por que eu estou sentindo isso? Por que aconteceu isso comigo? E é no sofrimento que Deus clama por nós. E nós não podemos tirar isso. Pelo contrário, nós devemos ajudar essa pessoa a se reconectar com Deus, a se reconectar com a sua essência espiritual. E aí sim dar ferramentas e força espiritual para essa pessoa poder aí utilizar as mais diferentes terapias, os mais diferentes medicamentos com uma efetividade muito mais intensa. Graças a Deus a ciência ela está se unindo com a espiritualidade novamente. Allan Kardec falou para nós no século XIX que um dos grandes objetivos do espiritismo era que a gente pudesse andar de mãos dadas com a ciência. E existe agora muitos cientistas muito bons, muitos missionários que estão utilizando da própria ciência, como Kardec utilizou, para poder provar que os efeitos de uma crença, os efeitos do contato com a divindade, os efeitos das experiências metafísicas que nós temos são essenciais, assim como o pão e a água. Como Jesus falou, nem só de pão se vive o homem, mas da palavra de Deus. O que Jesus quis dizer? Que tão importante quanto o pão, tão importante quanto o ar que a gente respira, tanto importante quanto a água que a gente bebe, ou a medicação que a gente vai tomar, nós temos que nos alimentar da divindade, da água viva, como Jesus falou, que nunca vai deixar a gente com sede novamente, que vai nos sustentar, vai nos consolar e vai nos dar entendimento das diferentes dificuldades e problemas e o porquê que a gente está passando isso. Nós, como cristãos, nós como espíritas, ao longo dos séculos, fomos muito atacados, muitos desacreditados. Mas agora a ciência vem mostrar para nós que o sentido espiritual é a razão por trás de querer viver. Olha que coisa mais linda. Querer viver é buscar um entendimento de Deus, é encontrar o princípio inteligente dentro de nós
e o que a gente pode fazer com isso neste mundo, com as pessoas ao nosso redor. Procurar o verbo divino no nosso trabalho, nas nossas relações, no nosso corpo, nessa vida, com a natureza, é a razão de nós estarmos aqui. Não tem como o porquê de a gente tirar isso das pessoas. A força mais importante que a gente tem, quando a gente tem um sentido, é a esperança. E a esperança é a grande arma do cristão. Contra todas as possibilidades, contra todas as probabilidades, contra doenças incuráveis, contra a morte, contra a destruição, contra tudo, nós temos a esperança da nossa alma imortal, a esperança que nós estamos aprendendo e lutando, e a esperança infinita de que nós somos destinados à felicidade plena. Fiquem com Deus e que nós possamos prescrever Deus. Todos vocês que são terapeutas, todos vocês que são orientadores, todos vocês que são médicos, profissionais da saúde, comecem a prescrever Deus para as pessoas. Obrigado e que assim seja.